Vamos lá. Bem-vinda, Vera. Olá, deixa eu ver se eu mudo aqui. Quase, deu. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui. E assim, ó, que responsabilidade, né? Estou fechando, quase que fechando o evento. Mas assim, ó, tivemos aí no início do nosso desse evento muitos psicólogos, né? E agora eu vi que no final ficaram então os professores aí das diversas áreas. Então, meu nome é Vera Fontoura, eu sou professora, né, há 30 anos da rede municipal. E a minha formação é em artes, eu já vi as gurias ali também, contadora de história. E agora, né, consteladora pela TIMS. Então, assim, como todos já falaram em algum momento, assim, esse encontro com a constelação mudou profundamente, né, a minha vida, a minha maneira de ver as coisas, porque não é simplesmente um curso de formação de constelador. A gente muda o olhar, né, sobre as pessoas, sobre as coisas. Não tem mais como deixar de ver, é a história que ela, depois que vê, não pode mais deixar de ver. Então, a gente começa a olhar tudo e a todos que a gente encontra com esse olhar sistêmico, tá? Então, já que a minha área é educação, teve a colega, né, Graciane, eu acho que falou um pouquinho, e então eu vou tentar ser breve também, algumas coisas, na verdade, já foram faladas, né, então eu vou fazer mais sintetizado aí, para ver se a gente consegue não se estender muito. Vamos lá, eu vou compartilhar então a minha tela. Tudo certo, deu certo. Tudo certo, só que não compartilhou aqui, deu uma mensagem para mim. Compartilhou, nós estamos vendo, só que eu acho que tem que colocar a tela cheia, né? Mas ele não está abrindo. Ok, deu. Epa, já passei, deixa eu voltar. Não vamos tão rápido. Então, esse olhar sistêmico na educação, né? Eu escolhi o tema justamente por ser da área da educação há tanto tempo, e a gente encontrar muitos problemas, né? Muitas situações assim conflitantes, e às vezes, como professor, a gente não consegue dar conta, né? Então, um novo olhar para uma nova escola, já que, né, vamos ver aqui, essas mudanças, então, nas estruturas familiares que a gente encontra, quem é da educação tem isso muito presente no dia a dia, né? Configurações familiares diferentes, as informações, né, vêm velozmente, e isso causa, às vezes, um desinteresse nos alunos, a violência dentro e fora da escola, os conflitos de relacionamento, os transtornos de comportamento que cada vez parece que são maiores, né? Então, déficit de atenção, às vezes né, o transtorno de falta de entusiasmo mesmo, quase uma depressão. Tudo isso faz com que os professores se sintam frustrados, paralisados, sem expectativa de solução em suas intervenções contra o fracasso escolar. Então, a gente se vê, talvez, não na íntegra, mas quem trabalha com escola, alguma dessas dificuldades já deve ter encontrado, né? E isso frustra muito. A gente vê, né, aquela desânimo dos professores, porque são questões que parece que não tem solução. Então, né, nesse cenário aí tão caótico, surge o olhar sistêmico na educação, e ele oferece um caminho de possíveis soluções aos conflitos escolares. Então, acena uma bandeira de que é possível, né, ter soluções para tantos conflitos. Então, neste momento de pandemia, em que os alunos ficaram longe do espaço escolar, na verdade, longe do espaço escolar, porque continuaram, né, tendo a ligação com seus professores de forma remota, nós, professores, isso não é novidade para ninguém, né? Tivemos que aprender novas práticas, conhecer, usar a tecnologia, às vezes tropeçar na tecnologia, né?
nos desacomodar, como vinha sendo profetizado há muitos anos, a escola nunca mais será a mesma, né? Então, assim, o que diziam lá? Eu lembro isso, eu não tenho nenhum registro de tempo, de tantas vezes, né, nas formações, e o professor, ele está sempre buscando, né? Então, é uma profissão que está sempre buscando. E ouvia-se muito assim, ó, se alguém dormir num século e acordar no outro, né, não reconheceria nada a não ser a escola, porque a escola se mantinha a mesma, né, há séculos, mesma formação, né, tudo igual. E essa ansiedade, quando que isso vai mudar? E com a pandemia, o que aconteceu? A gente dormiu nessa escola antiga, né, numa sexta-feira, e acordou numa segunda com uma escola nova, né? Então, os professores tiveram que correr atrás disso tudo. Mas, né, além de toda essa informação e todo esse movimento, a gente não pode esquecer que as relações humanas também precisam desse novo olhar. Então, um olhar, né, de amor. Este olhar, ele segue as leis de Bert Hellinger. Então, já foi amplamente falado, né, sobre as 3 leis do amor, mas vamos tentar puxar um pouquinho um gancho para a educação. Então, o pertencimento, a gente sabe que todos querem pertencer ao seu sistema, né? E, claro que na escola, nós não somos o sistema que precede, né? O que precede é a família. Mas a gente também quer pertencer àquele segundo sistema, porque ele é o sistema que estabelece as relações sociais. Então, se houver um bom acolhimento e a criança se sentir realmente pertencente, né, nós teremos, com certeza, muito mais sucesso, né, nas nossas intervenções, tá? Então, claro que na família, a gente tem que entender que essas crianças também têm uma família que elas vão querer pertencer, né? Então, seria a família primeira e nós já estamos entrando na ordem, né? E a escola a segunda. Vamos passar um pouquinho a ordem, que já falamos agora, né? Então, a ordem também já foi esmiuçado, e saber quem vem primeiro, né, tem precedência. Eu acho bem importante essa lei, essa ordem coloca cada um no seu lugar. E talvez aí que muitos conflitos dentro da escola, nós vamos, né, ver depois um pouquinho, quando os professores saem da ordem, né, da sua ordem, quando existe esse conflito com os pais, de querer estar no lugar dos pais, ali começam a gerar, né, desentendimentos, e o professor culpa o pai culpa o professor pelo fracasso do aluno. Existem essas situações. E se tiver, né, quando estiver tudo no lugar, seria, vamos pensar assim, muito mais tranquilo. E o equilíbrio. E eu achei assim muito, muito interessante. Até anotei aqui a Tatiane, quando leu para nós o texto do Dar e Receber. Eu achei assim que cai como uma luva para os professores, né? Às vezes o professor, ele quer dar, né, tanto amor, e é um amor cego, né, que ele dá demais, né, para aquele pai. Mas será que o pai quer receber aquilo que ele, né, está dando? É o que o pai precisa? Né? Ele, nesse dar, ele dá se colocando no lugar e se colocando como maior. O professor, às vezes, e professores, por favor, né? Não estou fazendo, não é um julgamento, né? É só uma colocação. Que o professor, às vezes, ele se acha mesmo, né, maior que o pai. Ele pensa através das suas lentes, ele olha, né, através dos seus valores. E aí ele acha que ele tem condições de fazer ou dizer para aquele pai como que ele tem que agir com o seu filho. Então, a partir do conhecimento dessas leis, muitos pedagogos começaram a aplicá-las na educação. Então, a colega já tinha mencionado, né, que a pioneira foi a Marianne Frank, e ela escreveu um livro, Você é um de Nós, onde ela relata, né, como
como foi essa experiência dela. Ela era consteladora, né, e pedagoga. E aí ela começou trabalhos paralelos, né? E aos poucos ela tentou fazer essa experiência. Ela relata no livro, né, que ela começou então a fazer pequenos exercícios com os alunos e de inclusão dos pais, assim como a colega fez, né, há pouco, essa de colocar o pai e a mãe atrás de cada aluno, né, dizer para eles, eu vejo através de você, né, seu pai e a sua mãe, e a força deles. Ali também eu trouxe a Angélica Olvera, que é só um pouquinho, Vera. Eu vou pedir aqui para um desligar o microfone. Por favor, Grace, por favor, desliga o microfone, meu amor. Obrigada. Eu não estou... Agora foi. Deu? Deu. Então a Angélica... Eu estou falando muito ligeiro, porque eu estou tentando não estender muito. Eu vou mais devagar. A Angélica Olvera, então, que é do Centro Universitário do México. Então, ela traz assim, uma experiência belíssima, né? Desde os pequenos até a pós-graduação, eles têm esse olhar. Então, ela, né, traz muitos relatos, assim, é muito interessante a maneira que ela coloca também. Então, se alguém quiser, né, ir mais adiante pesquisar, eu acho que é importante ver essas duas, né, pedagogas. E no Brasil, aos poucos, vem sendo implantado em alguns estados. Alguns eu, de repente, nem contemplei aqui, mas foi os que eu encontrei que realmente tem, né, um trabalho. Então, no Paraná, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal, que, inclusive, ele tem isso como, né, tem uma orientação sobre isso ali. Vamos ver. Como podemos fazer uso desse olhar sistêmico na escola? Né? Então, como que a gente realmente vai colocar na prática isso? Primeiro, a gente precisa compreender que é uma abordagem filosófica, que ela não interfere na metodologia da escola ou do professor, mas propõe uma intervenção afetiva. Né? Segundo Bert Hellinger, as crianças são profundamente fiéis aos pais, e se a escola os inclui, né? Se ele os exclui, né? Julga ou condena, não terá respostas positivas por parte dos alunos. Porém, se olharmos o destino deste aluno de forma respeitosa, ele se mostrará disponível. O sistema escolar. Então, eu acho que para começar, o sistema escolar aqui, quando eu falo sistema escolar, eu estou falando da escola, né? Escola que é formada pelos sistemas dos alunos, funcionários, professores, eu coloquei aqui supervisão, direção, né? Então, todos aqueles atores, todos aqueles que compartilham daquele espaço, eles não vêm sozinhos, né? Não é só nós. Se cada um de nós vem com o pai e a mãe em seu sistema, esse cenário ali, né, escolar, ele vai ter cada pessoa com o seu sistema. Né? Então, para que consiga funcionar, né, para que tenha êxito, para que tudo dê certo, ele precisa estar alinhado às ordens do amor, respeitando todas essas ordens, em todos, né, olhando para todos. Quem é que os funcionários que vieram primeiro, ter o seu respeito, o diretor que veio primeiro, os diretores também ser respeitados, né? Os professores, saber que eles também têm um sistema e que, às vezes, uma atitude, um olhar que eles têm, tem a ver com as relações deles, né? As suas questões pessoais com o seu sistema. Então, se a escola está atenta a isso, ela não vai julgar tanto, ela vai ter uma abordagem mais amorosa. É a postura do professor, né? Eu acho que o professor, na verdade, na escola, né? Não digo mais importante ali, porque tem a hierarquia, mas o professor, ele faz toda a diferença. É com ele que os alunos estão, né, no contato diário. Então, como esse professor, que postura ele deve ter? Incluir a todos do jeito que são e como são, sem julgamento. Isso não é fácil, né? Mas a escola, ela já vem trabalhando assim, com inclusão há muitos anos, né? Essa inclusão que não
ampla, né, sabendo que todos somos diferentes. Então, primeiro tinha-se uma inclusão de pessoas com necessidades especiais. Depois se entendeu que todos, né, são diferentes. E aí se buscou essa inclusão de todos. Mas eu acho que agora, então, é esse momento de incluir todos e os seus sistemas. Então, nós estamos cada vez ampliando mais. Né? E permanecer no seu lugar de professor. Eu acho que isso é fundamental. Quando o professor ele quer salvar aluno, né? Ou ele quer criticar o pai, ou ele quer... Não funciona, porque ele sai do lugar dele. Então, a Angélica ou Vera, ela até faz assim, né, uma simulação em que o professor, né, o professor está lá, está a escola, está o professor, está o aluno, e que a professora começa, então, a querer dizer para a mãe como a mãe deve agir. Quando ela faz esse movimento de ir para o lugar da mãe, aí a gente olha e a escola, como é que a escola está? A escola está sem professor. Né? Fica uma escola vazia, porque só tem mãe, né? Só tem pessoas na função de mãe. E é óbvio que isso não dá certo, né? E o conflito com a mãe também vai acontecer, e é óbvio que a mãe vai vir para a escola. Então, começa os emaranhamentos escolares ali, aquela confusão da mãe que vem reclamar, da professora que reclama da mãe, a mãe que reclama da professora. Né? Isso a gente vê. E eu acho que por aí, né, seria essa postura, se o professor entender que o lugar dele é o de educador, né? É o educador. Oferecer aos alunos seus conhecimentos, independente da metodologia utilizada, e estabelecendo uma relação de respeito e equilíbrio. Então, quando eu sei qual é a minha função, quando eu sei o que cabe ao professor, tudo mais não é meu, né? Então, eu fico no meu lugar. Então, devolver aos pais o que é dos pais, né? Acho que a escola meio que misturou isso, né? Misturou tanto, começou a fazer tanto que era dever dos pais, ou função dos pais, que os pais foram eu acho que, sei lá, se reprimindo e também entregando cada vez mais o que é deles, né? A função deles para a escola. Então, eu acho que com essa revolução aí da pandemia, nós devolvemos os filhos para os pais. Embora tenha tanta confusão, né, tão difícil, tem a falta de acesso de alguns, mas nesse ano os filhos foram devolvidos aos pais, o professor ficou no lugar dele, educador. Ele teve que se reinventar, né, e achar uma maneira de alcançar o seu aluno. Mas ele conseguiu. Então, assim, essa pandemia veio botar o professor no lugar dele e os pais no lugar deles. Só nós temos que cuidar justamente, e o que é uma das preocupações, é esse retorno, como vai vir, né? Esse retorno vai vir recheado de julgamento desses pais ou desses professores. Eu acho que, então, esse olhar aqui, sistêmico, aí ele, né, ele vai trazer uma possível solução para que não haja esses conflitos. Realizar o seu propósito, então essa é uma das, né, das posturas, de educar e acreditar realmente no potencial de cada um. Então, não olhar para o aluno com pena, né, não olhar para o aluno com discriminação, não olhar já pensando que ele não vai dar conta, ou, coitadinho, ele não sabe, né, ou ele tem uma história de vida difícil. Então, a gente tem que aprender, né, a respeitar a história de vida de cada um. Até porque a gente não quer, né? Eu, pelo menos, nunca quis e não gostava que o professor venha me ensinar a educar meu filho, né? Então, por que eu vou me achar no direito de ir lá ensinar o pai, né? O pai do meu aluno, como ele tem que fazer? A gente tem que ter esse respeito, né? Isso não quer dizer também que a gente não vai fazer nenhuma intervenção, não é largar ao léu. Né? A gente pode fazer intervenção, mas sempre na postura de professor. Eu não faço o que não é meu, e se tiver que fazer um encaminhamento, eu vou fazer um encaminhamento. Se não é minha função, eu posso encaminhar para quem é, mas eu não vou lá fazer o que não é meu. Aí eu acho que é o ponto dos professores entender isso. A gente criou um imaginário, né, uma coisa fantasiosa, assim,
que talvez para acalmar o coração, né, de que professor é super-herói, de que professor, né, resolve tudo. Não, a gente faz o melhor que a gente pode. E é onde eu trabalho, eu convivo com pessoas que têm essa disponibilidade, que querem fazer o melhor e que procuram o melhor. Então, a gente faz o melhor, mas a gente não é um super-herói, né? Não vamos para esse lugar não é nosso. Então, precisamos conhecer as leis que amparam a pedagogia sistêmica para aplicá-las. Então, assim, a escola, ela tem que conhecer, né? Como é que vai aplicar se não conhecer? Então, uma escola que quer iniciar esse processo, ela precisa desse conhecimento, né? Não é um processo que vai acontecer da noite para o dia, ele é um processo lento de implantação. Ele tem que ser persistente, ele precisa desse tempo para as pessoas aprenderem, né, e exercitarem, porque nós estamos aqui, né, muitos consteladores, todos os dias aprendendo a olhar, né? Todos os dias, porque é fácil cair nas armadilhas, né, de julgamento, de culpa. Então, a gente é um exercício constante, né? Buscar o autoconhecimento dos envolvidos. Então, assim, os professores também precisam desse carinho, eles precisam saber que eles têm o seu sistema e que muitas das coisas que acontecem pode estar ligado, né, ao seu sistema. Por exemplo, às vezes eu olho um aluno e aquele aluno não faz nada de diferente, mas isso pode me dar uma irritação, qualquer coisa que aquela criança faça. Por que essa criança me irrita? Né? O que ela está trazendo da minha história, né? Do meu sistema, que eu estou ligando ali né, um gatilho e está trazendo para mim alguma lembrança. Então, assim, para que isso seja implantado, tem que existir esse olhar, né, e esse conhecimento do professor, conhecer as leis, e muito amor pela educação. Eu acho que isso é fundamental, a gente já viu que se é as leis do amor, é óbvio que amor, né, não pode faltar. Aí, para fechar esse pensamento, eu fiz esse pequeno resuminho ali. Quando o aluno é acolhido com seu sistema e como ele é, e sem julgamentos, ele se sente forte e se sente capaz. Nós vimos nos nossos exercícios, né? Quando a gente coloca o pai e a mãe atrás, isso tem uma força, né? Uma força muito grande. Quando o professor fica no seu lugar, faz seu trabalho com amor e respeito a todos, se sente mais leve. Então, aqui fica a dica, né? Que seja aquele professor, e a gente ouve muito nos corredores da escola, né? Aquele professor que diz, meu Deus, eu não aguento mais, né? Muita tarefa muito pesada, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que ser mãe dessa criança, né? Eu tenho que ser pai dessa criança. Se está pesado, é um alerta, né? É um sinal de que não está no seu lugar. Porque quando a gente está, né, no nosso lugar, é mais leve, tá? A gente se torna mais assertivo. Com certeza é um exemplo para os alunos. Quando a escola inclui a todos os sistemas, respeita cada um deles, então, inclui todos aqueles, né, atores lá que fazem parte desse espaço, e respeito cada um deles, estabelece parcerias, né, traz a família, a escola já busca isso, traz a família, e promove diálogo, o sucesso de todo o sistema escolar, eu coloco que é inevitável, não tem como ser diferente. E aí, neste momento, eu gostaria de lembrar lá do que o Leandro falou sobre o sucesso. Então, assim, o que é o sucesso? O sucesso é ultrapassar aquelas dificuldades, né, que o aluno tem. Então, o sucesso não quer dizer que todo mundo agora vai virar o aluno nota 10, né? Não, cada um vai vencer as suas dificuldades, mas todos, né, em processo de evolução, de, né, cada vez melhor. E aí eu deixei ele meus contatos. Eu acho que eu acelerei, né? E eu vou sair.
Eu acelerei bastante, eu não sei nem que hora é. Isso. Então, eu não sei se tem alguma pergunta. Se eu tenho colegas que... Foi ótimo, Vera. Meu Deus. É? Uma palestra maravilhosa. É que é um assunto, na verdade, novo, né? A gente vê assim que na saúde e no judiciário ele está bem mais desenvolvido, mas a escola, porque é um movimento grande, né? Envolve muitos, assim, para que isso dê resultado. Mas isso não quer dizer que o professor sozinho não possa começar a plantar as suas sementes, né? Esse olhar só vai trazer benefício. Não sei se alguém quer perguntar, eu fico à disposição. Ana? Ai, desculpa. Já ia dizer que aqui nós temos vários educadores, né? Professores Ah, é? vários coordenadores. Tem a Sim. Lídia, que é da Bahia, tem o Marcos, que é de Ceará, Mossoró. Aí tem a Grace, que é aqui de... a Ana Martins também, a Grace. Euzinha, né? Também não posso Pois sair é. desse tema, porque eu também fui me aposentei como professora. Aliás, todos nós, eu acredito que somos, em determinados momentos, professores. Aí tem a que estava em Portugal, não sei se ela está aqui ainda. Ela falou também que era professora e não conhecia pedagogia sistêmica. E achei maravilhosa essa apresentação. Bem, nós temos 3 temas super, Vera. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Tá? Olha, eu tenho que Bota agradecer aqui mesmo seu de Insta coração depois. a oportunidade de poder vir conversar, né? De a gente poder estar divulgando o nosso trabalho e o trabalho da Timos também, porque se chegamos até aqui foi através da Timos. Tá? Um grande beijão. Mérito de vocês, mérito todo de vocês.